vivendo o tempo quaresmal. Vida nova a partir da conversão, da penitência, do jejum, da abstinência, da mortificação. E aí, nós precisamos para uma vida nova, um programa de vida. Quando o dia raiar, a Deus se eleve o coração, antes de cada afazer, nasça no bem dele a intenção, nada se deixe de agradecer, cada alegria que acontecer, a Deus que tudo concede a quem nele crê. Não haja uma palavra somente sem a lembrança do onipresente. Sofrer por sofrer é pagão, seja ele resignação. O perdão sempre encontre a ofensa do irmão. Se o coração vacilar, em Deus se busque logo o perdão, seja de amor cada olhar, para todo gesto que vem do irmão. A humildade é um grande dom, sabiamente dá os dias tom. Quem tendo a vida oblativa não se tem por bom. O irmão de outro irmão não se ausente, sem receber ou se dar em presente. A dor não existe ao amor, um conforto tem ao sofredor. Que os olhos não se cerrem sem a volta pro amor. Programa de vida, caminho de vida, ensinamento de retidão. Vivendo o período quaresmal, nós estamos nos preparando, quem sabe para um momento definitivo. Nós já temos 18, 35, 47, 50, 80 anos e ainda estamos claudicando todos os dias, todos os meses, todos os anos, sempre precisando retomar a vida, pedir perdão, fazer mais jejum, mais abstinência, mais mortificação, mais esmolas, mais buscando a conversão cada vez mais. E o período litúrgico na Igreja Católica, no qual nós vivemos esse tempo tão intenso, embora se deva viver essa busca da santidade, da conversão todos os dias, mas esse período por excelência é o período quaresmal, que começa e começamos na quarta-feira de cinzas, quando o sacerdote coloca sobre a nossa testa, sobre a nossa cabeça, as cinzas que foram queimadas dos ramos que foram usados na procissão de ramos do ano passado. Elas são queimadas, tornam-se pó, para que nós nos lembremos que nós também somos pó, e ao pó vamos voltar. Mas uma palavra muito forte que o sacerdote nos diz, quando ele impõe a cinza sobre nós, é: convertei-vos e crede no Evangelho. Todos os dias. Convertei-vos todos os dias. Melhor que ontem, hoje. Mas ainda menos que amanhã. Cada passo que eu der será buscando o meu Senhor. Cada dia buscando ser melhor. Um melhor pai, mais paciente, mais trabalhador, mais presente na vida da esposa, do lar e dos filhos. Uma mãe mais orante, mais dedicada. Filhos mais obedientes. Esse é o tempo pascal, o tempo quaresmal, mas também é um tempo de todos os tempos, todos os dias é esse tempo. E a partir da quarta-feira de cinzas, nós católicos, mais uma vez eu repito para enfatizar, nos dedicamos num espírito profundo de comunhão com Jesus Cristo, que vive a sua via crucis
aqueles momentos dolorosos, até chegar ao ponto de dizer: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. tão Mas doloroso. imediatamente, eu gosto muito de repetir isso. Na mesma hora que Jesus diz: afasta de mim esse cálice, ele diz: mas seja feita, Senhor, Pai, a tua vontade. Sempre seja feita a vontade de Deus. Em tudo e por tudo. O próprio Jesus disse isso: Pai, é difícil esse cálice, o cálice da paixão e morte. Haveria ressurreição, mas para que se chegue à luz, tem-se que passar pela cruz. Para que a gente seja vitorioso, tem que se passar pela labuta. Para que a gente sorria na vida, é possível que às vezes a gente precise chorar. Então esse é o tempo da conversão. Ao Pai voltemos, juntos andemos. Esse é o tempo de conversão. Dá-nos, Senhor Deus, coragem, força, determinação para decidirmos e dizermos a nós mesmos: eu quero, eu vou mudar de vida. Eu serei uma pessoa mais parecida com o que Deus quer de mim. Eu serei uma pessoa mais agradável aos olhos de Deus. Buscando isso todos os dias da minha vida. E não é impossível, minha gente. Qualquer pessoa pode mudar. Até aquela que você diz: meu Deus, aquela não tem mais jeito. Tem. Porque quando a gente vai ler a história dos santos, que foram pessoas como nós, tantas pessoas que nós conhecemos até nos nossos dias, são pessoas que tiveram uma conversão, tiveram uma mudança de vida. E a mudança de vida é incrível, como começa beneficiando quem mudou. E automaticamente vai beneficiando aqueles que estão ao redor. E aí a pessoa muda em casa, muda no trabalho, muda na igreja, muda em todas as circunstâncias. Então nós todos, sei que você que nos assiste sabe, nós todos sabemos com certeza que a Páscoa é o período litúrgico mais por excelência do cristianismo. É a festa mais especial, é a celebração mais importante do cristianismo. E ela é celebrada, essa Páscoa que nós celebramos hoje, é celebrada desde o século IV. Mas a Quaresma, como nós já dissemos, estamos enfatizando, teve início na quarta-feira de cinzas e termina no domingo de Ramos. São 40 dias entre a quarta-feira de cinzas e o domingo de Ramos. E aquela outra semana, entre o domingo de Ramos e o domingo da ressurreição, ela tem o nome de Semana Santa. Cada dia um momento santo, santíssimo. Embora os 40 dias da Quaresma também o sejam. Então, já falamos, após o domingo de Ramos, vem a Semana Santa. E esses 40 dias que nós estamos vivendo, já estamos vivendo porque já começamos a Quaresma, eles nos recordam, eles nos remontam a alguns outros 40. Por exemplo, lembrando os 40 dias, os 40 dias da Quaresma, nós recordamos os 40 dias do dilúvio, quando Deus disse a Noé que ele construísse uma arca e colocasse animais e colocasse a sua família, e viria um grande dilúvio, um torrencial de água. E durante 40 dias eles ficaram ali sossobrando naquelas águas. Quando as águas baixaram, 40 dias eram passados e ali estava nascendo uma nova comunidade, uma nova humanidade, uma nova família. Mas passaram pela provação, passaram pelos 40 dias. Esses 40 dias da Quaresma também nos lembram os 40 dias em que Moisés passou no Monte Sinai em adoração e em ausculta a palavra de Deus lá no Monte Sinai. E quando de lá desceu com o programa de vida, o programa de vida por excelência, as tábuas da lei, os 10 mandamentos para o povo de Israel seguir e viver. Viver e ser feliz e ser santo e ser salvo. 40 dias no Sinai. Também nós nos recordamos dos 40 dias em que Jesus passou no deserto. Antes de começar o seu ministério, 40 dias de oração, de jejum.
de sacrifício. E mais, o demônio no pé dele o Vigiando tempo todo. e orando, E né? Jesus vigiando e orando, muito bem. Mas o demônio o tentou. O tempo todo, mostrando a ele riquezas, mostrando a ele poder, mostrando a ele todas as regalias do mundo, como se o demônio pudesse, a um filho de Deus, o próprio Jesus Cristo, como se o demônio pudesse, a nós que queremos ser do Senhor, sou do Senhor, ele pudesse nos dar coisas melhores que o Senhor nos dá. Por isso, vá de retro, Satanás, some, Satanás, show, Satanás, nós queremos ser do Senhor. Então, nós observamos... Lembrando que esses 40 dias que Jesus passou naquele deserto, né? Ele foi logo depois que ele batizou-se, ele foi batizado por João. E ele estava se preparando para iniciar o anúncio da Boa Nova, o anúncio do reino. E então, isso também eu só quero chegar para chegar aos 40 dias também que nós somos chamados, né? Na quaresma. Na quaresma, a viver também essa quaresma. 40 dias nos preparando, abrindo o nosso coração, também como Jesus, jejuando, orando, para poder vencer as tentações que nós vamos ter também nesses 40 dias. Mas como Jesus venceu, nós também vamos vencer. Então, fechando esse nosso bloco, lembrando assim, olha, todas as vezes que o povo de Deus, tenha sido Noé com sua família na arca, tenha sido Moisés no deserto com o povo hebreu, tenha sido Jesus Cristo, sejamos nós a passar esses 40 dias, todas as vezes que o povo de Deus, o próprio Filho de Deus, passa esse tempo de jejum, de oração, de entrega, de confiança total em Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, sempre se sai vitorioso e pronto para uma vida nova. Foi o que aconteceu com o pessoal da arca, com Moisés, com Jesus. E queira Deus, nós queiramos dizer, também comigo, Senhor, vai acontecer uma vida nova, porque sofrendo e morrendo com Cristo, também nós queremos ressuscitar com Jesus Cristo. Pois é, então vamos aprofundar ainda mais esse tema no próximo bloco e a gente vai então a um breve intervalo. Recordando que nós estamos hoje refletindo sobre a quaresma. E uma coisa muito importante, Sônia, de lembrar é isso. No exercício, na vivência, na travessia dos 40 dias que nós hoje, povo de Deus, estamos fazendo na vivência da quaresma, hoje, o amparo, a força, a proteção, a presença de Deus são tão reais quanto foram no tempo daqueles nossos antepassados. Deus é presente na nossa caminhada dos 40 dias, tanto quanto foi nos nossos antepassados. Continua fazendo os milagres. Deus é fiel. Tocando os corações. Deus é fiel. Quem não é fiel sou eu, você, nós. Nós precisamos ser mais fiéis, porque Deus já é fiel. Deus é fiel. Então, nessa caminhada de preparação para a Páscoa, a gente sempre falando em conversão, sempre falando em mudança de vida. Tem uma história, né? Então, eu vou contar para vocês uma história que talvez você já conheça. Vamos trazer de volta aqui a história de Francisco de Assis, lá daquela cidade de Assis, na Itália, São Francisco de Assis. Um jovem rico. Seus 18 anos. Era. Filho de um comerciante bem-sucedido, né? Tinha tudo, não precisava trabalhar para ter seu sustento, vivia uma vida como um jovem daquela época. Muito folgada. Mas assim, muito... Folgada, que eu estou dizendo, folgada de posses. Ele não precisava de nada. Precisava trabalhar para ter as coisas. Mas o grande sonho dele era de ser nobre, não, Léa? E o que foi que ele fez
para tentar ser nobre. Ele sabia que não precisava trabalhar. Então, naquela época, quem ia à guerra e voltava, ele era de uma classe social que estava emergente naquela época. Chamava assim, classe dos comerciantes. O pai dele era muito rico, mas não era nobre. E ele, Francisco, menino que não conhecia a vida ainda pensava nas coisas voláteis da vida, né? Queria ser nobre. Então ele foi à guerra. Só que eles perderam a guerra. Na guerra ele foi preso. Ele foi preso. Só que a roupa dele, as vestes dele, eram muito ricas, muito caras, que só eram usadas por nobres. Os arreios do cavalo dele eram o próprio cavalo. O próprio cavalo, tudo ali do melhor. Então ele foi confundido com um nobre. Porque outros nobres foram presos. Ele foi colocado no rol, Ele foi colocado no meio dos nobres. E o que acontece? Ele fica lá preso e durante essa prisão ele recebe um livro pequeno dos 4 evangelhos. Ele nunca sabia, nunca escutou falar de Jesus Cristo. Mas ele começou a ler e ele foi se empolgando com a palavra de Deus, porque realmente a palavra de Deus entra forte quando a gente abre o coração da gente, ela fala. E ele foi vendo, foi se empolgando e foi sendo transformado por essa palavra. Ainda durante a prisão, né? Ainda durante a prisão. E quando ele voltou para casa da prisão, ele já estava transformado. Jesus já havia tomado conta do coração dele, ou estava começando a tomar conta. E ele estava meio atônito, não era, Sônia? Ele estava muito ainda, vamos dizer assim, emocionado. Eu não quero usar a palavra... Não mais aquela vida de boemia, não mais aquela vida de futilidades. Ele estava diferente. E o pai dele começou a ficar preocupado. Meu filho está ficando doente mental. Porque foi a guerra. Foi a guerra, meu Deus. Meu filho está ficando perturbado, porque meu filho não era assim. Meu filho não era de não querer nada. Meu filho era mesmo da boemia, da festa, bons vinhos, né? Que a gente sabe da história dele. E de repente, ele volta e ele descobre, então, a capela lá na cidade de Assis, a igreja de São Damião. E ele lá descobre um crucifixo. E ele começa a olhar para Jesus. Tem lá o crucifixo até hoje? Ainda hoje. Então ele começa a olhar para Jesus, olha para Jesus e sabe aquela pessoa que se enche de amor por causa daquelas palavras e termina que Jesus fala com ele. Essa igreja era uma igreja velhinha já, as quedas, muito destruída, já quase em ruínas. E Jesus fala com ele e diz: Francisco, restaura, reconstrói a minha igreja. E ele mais que depressa começa a arranjar gente e tudo, e vamos então pedra, cimento, aquilo que era argamassa, o que era da época, né? Para fazer aquela igreja física. Porque como ele ainda não tinha muita intimidade com Jesus, e depois teve toda a intimidade que um coração que ama pode ter, ele entendeu quando Jesus disse: reconstrói a minha igreja, Francisco. Ele pensou que era a igreja templo, a igreja material, a igreja prédio, e começou a fazer. E Jesus foi agindo mais. Foi agindo, e quando Jesus viu que ele não tinha entendido a mensagem, Jesus mais uma vez: Francisco, reconstrói a minha igreja. Aí ele foi começando a entender de outra maneira. Bom, aquela ficou reconstruída, São Damião, perfeita. Mas era uma outra igreja que você sabe do que Jesus estava falando. É a igreja sentimento, é a igreja compromisso, é a igreja que acode, é a igreja que reza, é a igreja que ascende, que sobe ao céu. É uma igreja que não se vê, é uma igreja que não tem como é que é? Não é física, materialmente falando, matéria. Não tem paredes, é uma igreja paredes, que se encontra no meio da rua, é a igreja que mora no coração de cada pessoa.
E ele entendeu. E ele entendeu. Então, e ele viveu a radicalidade do Evangelho. Todo mundo sabe a história de Francisco, quando ele não foi aceito pelos pais, pelas pessoas de dinheiro da cidade. Todo mundo condenava as ações dele, né? Então ele se despoja de tudo que ele tinha de bens materiais e literalmente usa uma roupa de saco, que era a roupa usada pelos mendigos. Mas primeiro, em plena praça, causando uma grande vergonha e humilhação ao pai, Radical ele disse, mesmo. meu pai, a partir de hoje eu lhe entrego tudo que possa me ser devido como herança, como fortuna, porque ele era filho único, eu devolvo para o Senhor. Mas como eu quero realmente romper com este mundo, porque eu estou no mundo, mas não sou do mundo, até as minhas vestes. E agora eu só vou chamar ao meu Deus de Pai. E ele fica nu, tanto que ele é logo coberto na sua nudez. Ele se desapega de Totalmente. toda aquela roupa, significando justamente o apego material. E vai morar lá na igreja, na igrejinha de São Damião. E de repente, ele começa a vestir, como você diz, parece roupa até de com essa saco. charpe sua, viu? É. O tecido. Parece um saco. Isso aqui não é saco, não. Mas é a coisa assim meio grotesca. Que era a roupa né? usada na época com os mendigos. Pelos mendigos. Que ele se identificava já. Mas- Mas conta essa história é contada, minha gente, porque nós trouxemos para mostrar o que acontece com uma pessoa convertida. Tem tudo. Não significava que ele precisava ter jogado fora. Abandonar, abrir mão. Há pessoas que morrem em odor de santidade, num puro e verdadeiro encontro com Deus, numa conversão verdadeira, mas não abriram mão, literalmente, das riquezas, mas souberam usar as riquezas. Só que São Francisco quis ser radicalíssimo. E ele, pouco tudo ou tempo, nada. a história conta que poucos dias depois, a cidade já havia, esse ato dele, essa ação dele, já tinha contagiado tantos e tantos jovens naquela cidade que passaram a seguir Jesus Vários também, jovens começaram a pelo mudar, exemplo dele, foram morar em comunidade. E nós sabemos, né? Eu sei que você conhece a história de São Francisco, talvez com mais detalhes que nós, porque a gente não está querendo Mas detalhar muito, está querendo mostrar. mostrar a Alguém conversão. se converte. Alguém vive no mundo, sorri, passeia, vai à praia, mas sabe que o meu coração é só de Jesus. E a minha alegria É a Santa Santa Cruz. E não abre mão disso. Isso tudo porque nós estamos falando no período quaresmal. Penitência, sacrifício, mortificação. Nós sabemos que a quarta-feira e a sexta-feira, quarta-feira de cinzas, que nós vivemos, e a sexta-feira da paixão, nós na Igreja Católica e Apostólica Romana temos a orientação de não comermos carne. É uma maneira, porque a carne é algo com muita substância. E nesse dia a gente tem que mortificar, tem que maltratar mesmo o corpo. Quando o corpo está muito leviano, quando o corpo está muito solto no mundo, na bagaceira do mundo, a gente tem que domar. Porque o corpo é meio feroz. A gente precisa dizer, o amor de Deus que está em mim, o Espírito Santo que está em mim, tem que ser mais do que isso aqui. Tem que travar minha língua, tem que travar meus gestos, tem que travar meus pensamentos e direcioná-los para a felicidade, para a conversão. E foi isso que São Francisco fez, né? Lembrando, gente, há uma passagem bíblica que está no segundo livro das Crônicas. Nós estamos falando em conversão, em mudança de vida. Você não precisa ficar amarelo. Aliás, eu me lembro, e nós vamos falar mais à frente, Jesus nos disse, quando tu jejuares, hoje em dia, não precisa passar um pó de arroz, Sair publicando e sair no mundo. todo mundo. Por que você está amarelo? Estou jejuando.
não precisam saber. Continua feliz, continua inteiro, continua de pé. Não precisa dizer a ninguém. Não precisa ninguém E saber. teu Pai que está no céu verá o que estás fazendo e te dará o mérito do teu gesto. Não precisa ninguém saber. Silêncio, tu e o teu Pai que está no céu, que é o nosso Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e nosso Criador, nosso Pai. Então, lá no livro das Crônicas, no capítulo 7, versículo 14, falando em conversão, diz assim: se meu povo, no Antigo Testamento, Deus dizendo, se meu povo, sobre o qual foi invocado o meu nome, o povo de Deus, nós somos o povo de Deus, se o meu povo se humilhar, Senhor, tu és infinitamente mais que eu, tu és o meu Senhor, meu Deus, meu Criador. Senhor, eu nada sou, sem ti eu nada sou, eu dependo de ti, eu não vivo sem ti. Isso é humilhar-se diante da poderosa mão, do poderoso amor e infinito amor de Deus. Se o meu povo se humilhar, se procurar a minha face, se procurar ver Deus na vida para orar, se renunciar ao seu mau procedimento. Se a gente perguntar, eu sei, pai, mãe, jovem, todo mundo, inclusive eu, Sônia. Cada um de nós sabe qual é o nosso mau procedimento. Se nós renunciarmos a esse mau procedimento, Deus escutará do alto dos céus e curará, e sanará, e sarará, e deixará ficar novo tudo que for a face da terra, se nós soubermos voltar para Ele o nosso coração. Mortificai, diz em Colossenses capítulo 3, versículo 5, mortificai. Mortificar é eu dar freio, eu estar com vontade de fazer uma coisa, mas eu não vou fazer por um amor maior. Eu tenho até direito de passear e ir à praia, mas hoje o sol está lindo, eu estou até desocupada, eu estou livre, mas eu vou me mortificar por amor ao Senhor, oferecer, sempre por um bem maior. Ofereço-te, ó Deus, esse sacrifício, essa mortificação dos sentidos. Eu estou com vontade de ver um filme, porque a carne pede, eu me mortifico, eu me guardo, eu me seguro, porque Deus é a minha força. Mortificai, pois, os vossos membros. Mortifiquemo-nos, seguremo-nos, contenhamo-nos quando quisermos fazer o que não é agradável a Deus. E aí, o que são esses sentimentos, essas paixões? Isso que nós precisamos mortificar. A devassidão, ser devasso, ser alguém que não respeita nada nem ninguém. A impureza, pensamentos impuros, gestos impuros, palavras impuras, gestos impuros. Precisamos dominar na mortificação as nossas paixões desenfreadas, os maus desejos, a cobiça, que isso tudo desagrada a Deus. E nós temos esses 40 dias para ser vencedores nesse vale de lágrimas, nessa via crucis com Jesus, nesse caminho doloroso, para chegarmos à Páscoa da ressurreição dizendo: vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. E nós sabemos que cada pessoa sabe o que precisa vencer, onde precisa mais sacrificar-se. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós sabemos quando erramos. Nós temos consciência quando fazemos alguma coisa que não agrada a Deus. Então vamos pensar. Se for possível, escreva tudo aquilo que você está fazendo no seu dia a dia, que você tem consciência que não está correto, que não está agradando a Deus, que não está sendo bom para a sua vida física, para a sua vida espiritual, que não está sendo bom para a sua família.
Escreva no papel e veja e analise. Você tem aí esses 40 dias para a gente ficar mais de perto, analisando onde precisamos. E vamos pedir ajuda a Deus, né? Para que Ele também, assim como Ele fez com Francisco, e com tantos outros santos e tantas outras pessoas que você também conhece, que Ele possa fazer na nossa vida a transformação. Beleza, hein? Retalhos da vida. Já, já, rezando no nosso terceiro bloco. O reino de Deus está próximo. Olha o que diz em Marcos, Evangelho de São Marcos, no capítulo 1, versículo 15. Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Fazei penitência e crede no Evangelho. Então o chamado é para já, é para ontem. Temos aqui à nossa frente esse tempo de quaresma na nossa vida. Vamos viver com intensidade. Vamos assimilar essa palavra, tomar posse dessa palavra para nós. Não é para aquele... Oh, tô doida que fulano... Eu queria que fulano estivesse escutando, estivesse vendo esse programa para ver. Não, é você, é para mim. Olha, vou só repetir. Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Fazei penitência e crede no Evangelho. Sempre isso. Penitenciar. Reconhecer-me pequeno e reconhecer a grandeza infinita de Deus. Reconhecer-me criatura e reconhecer que Ele é o Criador. E agir assim. E agir com os meus irmãos, com os meus iguais, também tratando-os como pessoas como eu, dependentes de Deus. Que não haja confrontos entre nós. Gente, tempo de Semana Santa, de Quaresma, o ano inteiro, aliás, é tempo da gente mudar de vida. Tem que haver alguma coisa que faça você sentir que é Quaresma. Se você apenas não comeu carne ontem, mas vocês até ontem não, na quarta-feira de cinzas, mas você até diz assim, eu nem gosto de carne. O que você fez? Nada. Eu comi um peixe, um bacalhau, eu comi não sei o que, mas eu gosto muito mais do que de carne. Não houve jejum, não houve abstinência de carne, porque você não comeu, mas não comeu porque não quis, porque não fez falta para você. Nós temos que viver essa quaresma, esses 40 dias, que dê para a gente acordar e dizer, eu estou vivendo a quaresma. Tira alguma coisa do seu comer. Faz aquele sacrifício, por exemplo, no comer, numa sobremesa que você está querendo, mas olha, eu não vou e quero oferecer esse sacrifício por fulano que vai fazer aquela cirurgia. Eu quero oferecer a Deus como sacrifício pela conversão de fulano, para fulano deixar a bebida, para fulano que está enveredado pelo mundo das drogas, né? Por mim mesmo, para que eu cuide mais da minha língua, que é muito solta. Eu não consigo deixar de falar mal das pessoas. Então, esses sacrifícios, eles chegam com força no coração de Deus. Com certeza. Chega com força no coração de Deus. E lá no livro de Ezequiel, no capítulo 18, versículo 32, o escritor sagrado diz assim, trazendo para nós o que ele teve inspiração de Deus. Deus dizendo, não sinto prazer, não sinto alegria, não me sinto bem com a morte de quem quer que seja. Eu não gosto, eu não me sinto bem, me dói. Se pudéssemos personificar Deus, que sabemos ser um espírito perfeitíssimo, no meu tempo catequese, era assim, quem é Deus? Um espírito perfeitíssimo, criador do céu e da terra. Mas não mudou a essência de Deus. Um espírito perfeitíssimo, criador do céu e da terra. E ele diz em Ezequiel, eu não sinto alegria, prazer, contentamento, não me faz bem ver a morte de quem quer que seja. Pelo contrário, eu quero que as pessoas vivam e sejam felizes. Porém, para que nós vivamos e sejamos felizes, nós precisamos nos converter. Mudar o que somos, mudar quem somos, o jeito de falar.
Há pessoas que são muito duras, muito ásperas, muito severas. Mal-humoradas, né? Tem pessoas que sabem que são, digamos assim, malquistas, não sei se dizer o nome assim, que as pessoas não gostam muito dela. Não ela são muito sabe, simpatizadas, não são né? muito simpatizadas. Ela sabe disso, mas ela gosta de ser assim, para ela ser diferente. Às vezes Mas eu nem acho até gosta. que sofre, né, É Sônia? isso que eu ia dizer agora. Às vezes Sofre. nem gosta, mas é uma forma de defesa, não é uma forma de defesa para as pessoas não sei, mas a gente sabe. Nós precisamos ter essas mudanças, precisamos ter propósitos de mudanças. Quantas vezes nós somos os responsáveis pelas brigas dentro de casa? Nós somos responsáveis pela exploração de nossa mãe ou de nossa avó, porque nós não queremos fazer aquilo que nos cabe como tarefa do lar. Não importa se a gente trabalhe fora, não. Se é necessário que eu lave os pratos, se é necessário que eu faça comida e tudo, eu acordo mais cedo, eu durmo mais tarde, mas eu faço, porque família é vida comunitária. Todo mundo junto, na alegria, na tristeza, na hora de comer, mas também na hora de preparar, né? Então, nós sabemos onde precisamos mudar. Eu quero agora também, Leia, lembrar, de vez em quando a gente fala nisso, a gente sofre, eu sei que você sofre também, de ver tantos jovens morrendo por aí porque foi assassinado, porque está metido nas drogas, porque tomou uma overdose, ou porque simplesmente está A deriva, perdido nas ruas, os pais sofrendo dentro de casa, a família, às vezes a esposa e os filhos também sofrendo, mas que eles ainda não perceberam esse amor de Deus, esse amor que Léa acabou de falar no livro de Ezequiel. Que Deus quer que sejamos felizes. Qual é o pai que quer ver um filho mau? Não é você não que há. É mãe, pai. Não há. Não há. Então Deus quer. Agora, precisamos, gente, muito botar o joelho no chão, rezar pela conversão daqueles que estão no sofrimento e causando sofrimento aos outros. É alguém que chega perto de nós e por causa de um dinheiro de R$10, de 50, de 100, de uma bolsa ou de um celular, ele nos mata, porque para ele a vida não tem valor. Ele não sabe o que é isso, ele não sabe o que é amor. Ele nem conhece o amor de Deus. Então, o tempo está próximo, vamos fazer alguma coisa. Se você já está caminhando nos caminhos do Senhor e isso que a gente está dizendo aqui não é nenhuma novidade para você, porque você já vive, ajuda outros também que estão mais distanciados de Deus, para que vivam. Né? Então, uma frase que me ocorre, eu já falei, permitam-me repeti-la, nesses 40 dias que nós estamos vivendo, já começamos da quaresma, todos os dias, eu, Leia, você, meu irmão, minha irmã, tem que lembrar que está acontecendo na sua vida a quaresma. Tem que haver alguma mortificação, tem que haver alguma privação, tem que haver algum sacrifício para eu dizer, opa, eu estou fazendo isso para que eu me purifique, porque a quaresma nos purifica e nos prepara em santidade para viver a explosão da ressurreição, que é a vitória da vida sobre a morte, da luz sobre a treva, de Jesus sobre o mal. Pense nisso. Eu vou botar no meu coração isso, porque eu também andava muito feliz e solto e leve, mas eu tenho que me lembrar, todo dia, eu vou acordar 1 hora mais cedo. Por quê? Porque eu tenho que rezar mais. É um tempo de quaresma. Hoje eu não vou ligar a televisão. Hoje eu ia
lá pro churrasquinho na frente da minha casa, mas eu vou visitar 2 pessoas aqui no condomínio onde eu moro que não estão muito bem de saúde. O churrasquinho fica para outro dia. Eu tenho que fazer coisas, eu tenho que sorrir, Renunciar, eu tenho que abraçar, renunciar, que me lembrem que eu estou vivendo a quaresma. Porque se eu levantar na mesma hora, eu comer as mesmas coisas, eu assistir os mesmos programas, eu continuar com a mesma vida, não houve quaresma na minha vida. Não houve purificação na minha vida. E eu correrei o risco de não chegar às alegrias e às vitórias da Páscoa. Entendeu, meu irmão? Faça um projeto, um propósito. Você ia perguntar que propósito você vai fazer para a sua vida. Não pode passar simplesmente esses 40 dias do mesmo jeito sempre. Então, faça alguns propósitos. Olha o que diz aqui o Senhor em Isaías 55:7. Renuncie o malvado a seu comportamento e o pecador a seus projetos. Volte ao Senhor, que dele terá piedade, e a nosso Deus, que perdoa generosamente. Então, repita, Sônia. Repita. Renuncie o malvado a seu comportamento. Cada vez que a gente não está tendo um comportamento digno de filho de Deus, a gente está sendo malvado. Eu sou malvado, ele é malvado, você é malvado. Renuncie. Renuncie o malvado a seu comportamento e o pecador a seus projetos. Minha gente, quanto tempo é perdido maquinando uma vingança, maquinando uma resposta que eu vou dar quando eu me encontrar com fulano, quando eu me encontrar com fulana. Ela vai escutar. Quanto tempo a gente perde dentro de nós, utilizando no nosso coração e nossa mente lixo, coisas ruins, e quem carrega é a gente mesmo. Então, projetos têm que ser projetos bons, projetos abençoados, projetos que vão fortalecer a minha fé, que vão ajudar o meu irmão, que vão ajudar o reino de Deus, que vão anunciar, projetos que vão anunciar o amor de Deus entre nós. Então, renuncie, está dizendo a palavra, o pecador a seus projetos. Volte ao Senhor. Olha o convite. Passe a ter como seus os projetos de Deus. E não os projetos meramente humanos. E sabe onde a gente começa, minha gente? Dentro de nós. O primeiro que tem que mudar somos nós. A partir de nós vai mudar quem está ao nosso redor. Mas eu não digo assim, se eu não contagiarão, né? Veja como eles se amam. Diziam os pagãos sobre os primeiros cristãos. Logo no começo, eu achei espetacular. No começo do cristianismo, logo depois que Jesus morreu, no primeiro encontro maior dos cristãos, eram 120. Daí a pouco, é porque eu não lembro mais literalmente, daí a pouco, quando houve aquele encontro de Pedro, que ele falou para toda aquela população de Roma, já foram 3.000 foram convertidos. 3.000. Aí já mostra Pedro continuando a pregação e os outros apóstolos também, já fala numa outra ocasião que já eram 5.000. Por causa da bondade de um, o coração endurecido de outro também pode se tornar de carne. Por causa da verdade, do entusiasmo, da coragem, da alegria de um, o desânimo de outro pode ser contagiado. O bem contagia. Enquanto houver o bem, o mal não vence. Ele às vezes tem soslaios, ele às vezes tem assim, pálidas faces de vitória, mas são muito temporárias, rápidas e insípidas, sem futuro. Porque quem vence na plenitude é o bem. 40 dias, não adianta aquela cinza, não adianta a cinza que nos foi colocada na cabeça, não nos adianta assistir o programa, não nos adianta ter a mãe que reza, se bem que a gente sabe que de repente a fé de alguém pode salvar a vida de um pecador. Tamanha fé, tamanho amor, tamanha confiança de uma mãe, de uma esposa, de um filho para com o pai, que pode salvar aquele que está na perdição. Mas vamos falar que eu preciso correr atrás da minha salvação, né, Sônia? Claro.
Então, E o caminho é estreito, ninguém pense que é fácil. Ele é carregado de renúncias, de mortificações, de humildade. Ninguém pode, a gente tem que acabar com essa mania de querer ganhar em tudo, de ter razão em tudo. Vamos reconhecer também que o outro tem razão, que a gente precisa se calar, precisa reconhecer nossos erros. Como é difícil. Essa quaresma, então, nos convida a tudo isso. Vamos fazer, que propósitos vamos, escolha um, pelo menos. mas viva intensamente. E vive intensamente. Escolha um. O que de repente pode lhe causar? O que de repente pode lhe ser difícil? Pense. Você sabe, eu sei do que não é difícil. Eu sei das coisas que se passam aqui. Eu sei das coisas que se passam aqui. Eu sei. Talvez nem totalmente, mas eu sei quem é Leia. Deus e eu somos os que mais me conhecem. Quem mais conhece você é Deus e você. Você sabe seu ponto fraco, você sabe seu ponto forte, você sabe seus medos, você sabe suas coragens, você sabe suas potencialidades. Então invista no bem, invista na grandeza, invista no crescimento espiritual, invista na sua família, invista no seu filho, invista na sua esposa, invista numa vida plena. Não adianta encher o corpo de cinza, não adianta ficar de cabeça baixa, não adianta querer fazer, olha aqui as aspas, um jejum e o bairro inteiro sabendo que hoje eu estou fraco, eu estou todo para baixo porque eu estou fazendo jejum. De nada adianta que a mão esquerda, diz a palavra em Marcos, que a tua mão esquerda jamais saiba o que a direita está fazendo ou vai fazer. Tem que ser entre o meu coração e Deus. Mas essa minha atitude, rasgai vossos corações, diz o livro de Joel, capítulo 2, versículo 13. Rasgai os vossos corações, rasgai, para que ele mude. Para que ele se transforme num outro coração. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Voltai ao Senhor vosso Deus, porque Ele é bom e compassivo, e indulgente, e bom, e pronto para se arrepender do castigo que estava pronto para dar. Quando uma alma, quando um filho, quando uma criatura de Deus se ajoelha e diz, perdão, Senhor, a mão podia estar levantada para o castigo, na mesma hora ela é recolhida. O que Deus quer é um coração contrito e humilhado. Contristemos nosso coração, humilhemo-nos ante a poderosa mão de Deus e vivamos uma intensa, inesquecível quaresma na nossa vida. E eu lembro agora, Leia, também um fato, uma exigência, até eu diria, numa quaresma, numa preparação para a Páscoa, que é a reconciliação. Perfeito, Né? perfeito. Reconciliação. Quem é que está com raiva de você por causa de alguma coisa que você fez? Humilhe-se, Vai em lá. nome de Deus, e Vá. buscar reconciliação. Nós precisamos, gente, uma raiva, uma intriga, uma falta de reconciliação é um peso tão grande que a gente carrega, porque nós fomos feitos por Deus, a imagem e semelhança de Deus, e temos a essência da bondade. As coisas ruins que a gente carrega dentro de nós não nos pertencem. Não foi Sim. Deus que deu, não. Não foi. Então a gente precisa De Deus se é o livrar, bem. não é? Então, a reconciliação vai trazer tantos benefícios, tanto a mim quanto a outra pessoa. Quantos testemunhos lindos que você deve conhecer de reconciliação. Então, Quem sabe nesse você momento, mesmo já se reconciliou com alguém. É. Não se... Opa, desculpem. Eu tropecei no meu próprio sapato. Quantas pessoas poderão dizer você é um tolo, você é um babaca, você é um leso. Não importa o adjetivo, importa a paz do seu coração. E daqui a pouco, aqueles que disseram isso de você, talvez não tenham a coragem que você teve em Jesus de se reconciliar, de oferecer a reconciliação, de perdoar ou pedir o perdão.
mas eles gostariam muito de ter a sua coragem. Com certeza. E olha o que diz ainda o livro de Ezequiel 18, 21. Se, no entanto, o mal renunciar a todos os seus erros para praticar as minhas leis, diz o Senhor, e se seguir a justiça e a equidade, então ele viverá, de certo, e não haverá de perecer. Nós caminhamos, meus irmãos, para a vida eterna e não para a morte eterna. Deus nos dá a opção da escolha, vida ou morte, mas ao mesmo tempo que Ele ainda dá a dica, escolhe, pois, a vida. Lá no Deuteronômio ele diz isso. Ele escolhe, pois, a vida. Deus não quer perder nenhum, como Jesus não queria perder nenhum dos que lhe foram confiados pelo Pai. Então hoje fica esse convite a todos nós, não é, esse apelo. Peça a Deus para viver uma santa quaresma, para que você realmente, se estiver praticando alguma coisa que não agrada a Deus, você mudar, perdoar e ser também, permitir, dar oportunidade também de dar o perdão a alguém que venha lhe pedir, ou mesmo que não lhe venha, você chega junto e diz, eu te perdoo. E fechando, a gente lê aqui, ainda há muitos textos bíblicos aqui. Mas a hora no instante passa. No livro de Joel, capítulo 2, versículo 12. Por isso, fechando, conversamos tudo, e aí o texto diz, por isso, agora, ainda, oráculo do Senhor, voltai a mim de todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos de luto. Pequei, Senhor, misericórdia. Eu quero ser um homem novo. Eu quero ter uma vida nova. Bíblia, empresto com certeza absoluta. E falando aí. Lembrando disso, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, portanto, de tudo que fizestes, de tudo que dissestes, de tudo que fostes omissos, de tudo que exagerastes. Arrependei-vos e convertei-vos para serem apagados os vossos pecados. Complementando isso, que o tempo todo a palavra dizendo, volta, vem. Eu só quero fechar dizendo isso, Leia. Isaías 43, 18 e 19. Não vos lembreis mais dos acontecimentos de outrora. Não recordeis mais as coisas antigas, porque eis que vou fazer obra nova, a qual já surge, não a vedes? O convite é esse. Não importa o que você fez até hoje, importa o que você faz a partir de hoje. O convite está feito. Santa Quaresma, Santa Quaresma, Santa Quaresma, para mais à frente, 40 dias à frente, podemos dizer, Feliz Páscoa, Feliz Vida Nova no Senhor Jesus. Amém! Obrigada por hoje, queridos. Retalhos da Vida ama estar com você.